Então, quando o Salles, ele troca os exercícios, ele adapta os estímulos, ele tá fazendo o quê? Ele tá priorizando a atenção em um segmento que ele quer que responda mais. Que nem, ele tá cuidando de uma menina que vai competir wellness. Ela tem aquele formato típico da wellness, que é um tronco mais delicado, é um quadril muito exuberante, é um glúteo médio muito desenvolvido, é um... Tá, aqui ainda tá falando sobre a Ah, corpo feminino e sim, musculação, tá? sim, Para quem não sabe, a gente está analisando esse vídeo que o Nestor sim. pediu para nós analisar por a nossa formação no nosso mestrado é parte biomecânica e a gente estudou sobre biomecânica da corrida. Então vem com a gente, vamos analisar esse Vamos vídeo ver. aqui do Muzi Vamos ver. no programa Flow. posterior de coxa numa proporção quase que 1 para 1 para um quadríceps, quer dizer, é todo um trabalho de artesanato que ele manipula com séries e repetições, frequência de treino para determinados segmentos musculares que ele precisa ativar com exercícios específicos. Exato. Quando você vê a pessoa correndo, a maioria delas, é aquilo que também ele estava falando, né, ela corre para conseguir chegar, ela não corre para correr do jeito mais perfeito. Verdade. Então ela não faz a melhor passada, ela não ativa a musculatura. Tá, eu entendi o que ele quis dizer com isso, Tá. porque a gente, como a corrida acaba não sendo tão cadenciada e tu não, por exemplo, se na academia tu faz um movimento e tu consegue corrigir o movimento. Mais controlado. Na corrida isso é um pouco mais dinâmico e acaba dificultando um pouco esse processo. Né? Então eu entendo que na corrida tu tem menos tempo de se autoavaliar e se perceber para conseguir fazer um movimento. Só que na academia você vai fazer uma potência, uma pliometria, o problema fica bem parecido com o da corrida. Tu não tem Sim, muito tempo para sim. corrigir um movimento, né? E o movimento em si, colocar teu corpo em movimento, ele é algo que você não vai pensar quais musculaturas eu vou ativar para fazer aquele movimento. Não é tão Não é consciente, algo né? consciente assim. Mas é claro, passa por um desenvolvimento motor. Eu vejo que isso é um problema maior para as pessoas que não tiveram uma boa formação. Exato. E aí a gente pensa lá em desenvolvimento motor como um todo, tá? Não é o papo aqui do vídeo, mas não vejo isso como um problema. Eu acho que estamos querendo achar pelo em ovo que a gente está falando, né? Vamos lá, vamos seguir. E aí a gente tem as patologias do exercício, que na corrida a gente tem patologia também. Né? Vamos começar do pé para cima. Então, você tem fascite plantar, você tem canelite, você tem síndrome da banda iliotibial, você tem a inflamação de glúteo médio. Mas essas coisas, elas tendem a piorar ao longo da prática do exercício ou a melhorar? Se a pessoa ela tem um uso do corpo dela de uma biomecânica inadequada, piora. Então ela tá achando, eu tô fazendo corrida, eu tô melhorando. É difícil afirmar isso, né? É difícil. Por quê? Porque assim, se a gente for pensar biomecanicamente, pouquíssimas pessoas fazem o perfeito, né? Até A porque biomecânica perfeita. a biomecânica perfeita, olha, eu não lembro de ter visto alguém correndo com biomecânica perfeita, tanto que os profissionais Vamos não lá. correm. Quando a gente vai para os estudos que avaliam determinada lesão, nenhum deles fala que uma lesão acontece por um erro biomecânico, e sim por multifatores. É. Eu não posso dizer que uma fascite plantar é por uma biomecânica errada. Eu não posso dizer que uma canelite é por uma biomecânica errada. Assim como eu não posso dizer que ela teve canelite e ela continuar com a mesma biomecânica, ela vai continuar com a canelite. Exatamente. Não dá para afirmar isso, porque senão tu coloca toda a responsabilidade num gesto que ele pode, com a experiência, melhorar um pouquinho, mas tem outras estruturas, como fortalecimento, que é uma coisa que ele está falando, ele falou mais antes, que vai dar esse suporte. Tem tipo de treino, tem descanso. Nossa, tem tanta coisa que interfere. Volume de treino. Nossa, tem muito mais intensidade coisa do treino. que interfere do que... Exatamente, vamos seguir. Saúde. Então, depende, porque o teu aparelho locomotor, ele precisa que você tenha um uso dele equilibrado para que ele continue a funcionar. Então, tem muita gente que deve procurar o Salles, que na verdade ela está enxergando uma forma, mas que quando ele bate o olho, ele fala, essa função tá ruim. Aí você vê a corrida da pessoa, vê completamente desestruturado. Se você for ver o jeito que a gente anda, a maioria das pessoas, por exemplo, e aí principalmente mulher, anda na ponta do pé. O correr desestruturado não dá para entender muito bem o que ele quis O que ele dizer. quis dizer, né? Eu Eu me questiono, tá? Correr desestruturado, tá querendo falar que as pessoas correm desengonçadas, assim, sem de uma forma consciente, ou que ele quis dizer que, cara, todo mundo deveria correr de um jeito que daquele jeito a pessoa não iria se machucar? Assim, o que tem que entender é que a gente sempre vai arranjar um jeito de fazer a corrida o mais seguro possível sobre a nossa ótica, tá? Ninguém vai sair correndo de qualquer jeito de uma característica assim, toda nada a ver. Não, a gente tenta da melhor forma, com as experiências que a gente tem, de fazer um gesto mais
não é mais econômico ou mais biomecanicamente correto. Não, a gente vai tentar fazer um movimento o mais próximo do que seria o ideal. Tá? Muitas vezes a gente erra, e tanto que a gente tem essa experiências que variação biomecânica, todo mundo corre de um jeito diferente, justamente porque cada um tenta de uma certa forma. Mas isso não significa que está desestruturado. Quem sabe, pode ser que um lugarzinho pague um pouquinho mais a conta do que o outro, mas a gente vai tentando se estruturar da melhor forma possível. E aí alguma região sofrer mais que a outra por um desequilíbrio de força, encurtamento, alguma hipomobilidade, enfim, são alguns fatores. Mas eu acho forçado a gente botar a culpa toda na biomecânica da corrida, tá? Opa! Eita! E aí fica tempo sentado, então tem encurtamento de musculatura do quadril. Seguimos. Né? Encurtamento tanto de glúteo quanto de pessoas. Tem encurtamento de isquiotibial. E aí vai tentar correr com tudo isso encurtado e com alguns músculos mais fortes que outros, cara, é que nem um marionete, um títere. Né? Se você puxa muito um cabo de um lado, ele estoura. Não tem como você não ajustar aqui é importante, tá? Assim, como nós somos de forma estática, muitas das vezes ela não repercute como a gente é dinâmico. Exatamente. Tá? Então, dizer que eu tenho uma característica postural estática não vai me garantir que eu tenha essa característica no gesto dinâmico, tá? Porque se fosse assim, todos os ciclistas teriam problemas graves de postura por ficar na postura no ciclismo. E não é bem isso. Né? Então, assim, eu entendo o lado dele aqui, questão da questão das tensões ou os encurtamentos, mas na corrida a gente não usa uma amplitude de movimento tão grande que vai precisar que fique muito claro essas repercussões, principalmente musculares. Mobilidades até ok, mas muscular não. Eu acho que o aeróbio ele populariza, a corrida populariza, né, com uma promessa que é delicada, que é qualquer um pode pôr um tênis e correr. Mas a verdade não é assim. Você precisa de muito preparo. Por quê? A musculação, você ainda tem tempo de corrigir o movimento. Mas quantas passadas... Muita barreira, cara. Tipo assim, de forma geral, quando a gente pensa em correr, a corrida ela é um esporte onde, até um primeiro momento, a gente aprende desde a infância. Nas corridas de pega-pega, de pique-esconde, correr. A criança precisa correr. Claro que algumas crianças não vão desenvolver isso tão bem. Na vida adulta a gente vai ter sim algumas consequências. Mas eu vejo que, pensando em aspectos de treinamento, vamos indo para o treinamento da corrida, eu colocar muitas barreiras para a pessoa começar, de que ela tem que se preparar muito para começar, sim, eu acho um problema. E aqui, pensando no alcance que um podcast esse como o Flow tem, juntamente com o Muzi ali, eu vejo que é mais uma forma de criar problemas, criar barreiras, até mesmo amedrontando um pouco essas pessoas, do que encorajá-las. E nós, como trabalhamos com corrida de rua, inclusive batendo muito no aspecto da biomecânica da corrida, que é algo que a gente estudou, a gente vê hoje em estudos, dentro de fóruns como um todo, que na verdade a pessoa, o primeiro passo é ela começar. Ela precisa começar. Sim. Depois disso, a gente começa a condicioná-la. Só que o grande erro é, claro, se ela começar querendo correr como um atleta corre, é demais para ela. Agora, ela começar de forma progressiva, dos simples para mais complexos. Porque no início, às vezes a pessoa mais vai caminhar do que correr. Tá? Então, acho que o erro é querer achar que todo mundo já vai começar correndo 5 km. Para mim o maior problema é que, e não é só da corrida, tá? O problema não tá no esporte, ele tá na meta do que tu impõe do esporte. Tá. Então, por exemplo, se eu tô pensando em correr, fazer meu trote, fazer uma corridinha de leve, não tem problema tu ir, progredindo. A gente brinca, né, trocando ali a roda durante o carro, tá em movimento, não tem problema. A mesma coisa na academia, se eu for na academia e simplesmente de um dia pro outro querer ficar bombadão lá e carregar o peso 3, 4 vezes meu peso... Que o Muzi puxa, quer sabe? Aí com certeza, eu não duro uma semana na academia. Então, por quê? Porque a minha meta, ela não está condizente com a minha capacidade. Capacidade de corrida é a mesma coisa. Então, a pessoa começou a correr... ela pode começar a correr, é só botar um tênis e correr? Sim, é só fazer isso. Só que tu tem que estar com a tua expectativa extremamente alinhada com o teu condicionamento, senão vai dar ruim de qualquer jeito. Você dá, por exemplo, para cada 100 metros.
né? Eu uma vez fiz a conta, são mais ou menos 100 passos para cada 100 metros. Depende. Né? Um passo Rico nosso, passo, mais ou menos né? um passo assim. Pé direito, pé esquerdo. Né? O passo duplo. Né? Depende da velocidade. Tá? Eu ia dizer, dá um Pensa que pouquinho quando você mais. corre, né? você multiplica o seu peso por até 5 vezes. Então, uma pessoa de 70 quilos correndo, ela tá batendo com o calcanhar no chão com 350 5 quilos. vezes E depende se ela estiver fazendo muito certinho, ela faz o não choque vou do parar, calcanhar, não vou parar. ela distribui Cinco essa carga vezes- pela cinco lateral vezes do pé, depende muito e ela do teu só estilo de decola corrida, ponto tá? off. A hora que Não- o dedão apoia no não- chão, é a última coisa que toca no chão. não chega a tudo E isso. mesmo assim, se você for ver o que é uma mecânica de uma boa corrida, você vê um cara que corre biomecanicamente legal. Ele corre subindo o joelho, pelo menos... Barbaridade. Cara, agora, ó, acho que agora eu entendi por que o Nestor pediu pra gente ver esse vídeo. Cara, eu não sei por onde começar. Não. Tá? Não. Ninguém sobe. Não. Não. Tá? Tem os profissionais que estão a pace, sei lá, pace 13:10, 13:05, o cara não tá com o joelho levantado, sabe? E assim, vamos pensar, tá? Tu querer afirmar que a corrida correta é tu subir o joelho próximo de 90 graus. Cara, não. Cara, não existe Não corrida. existe, não existe. Tá? Ah, Uma nessa- coisa é a gente falar sobre diferentes velocidades, a gente vai ter comportamentos Sim. do membro inferior com alguma semelhança. Flexão de joelho, flexão do próprio quadril, a amplitude da passada. Só que aí vão ter fatores antropométricos, né? Sim, Depende claro. a altura dessa Claro. pessoa. Tamanho Vamos lá, da perna, né? eu e o Nestor, um correndo ao lado do outro, tá? Sim. O Fabrício é mais Sim. alto que eu. Cara, a gente vai ter ângulos diferentes. Então, afirmar que 90 graus, bah, não, Cara, não sei. não faz sentido. Não sei de onde é que saiu, mas... Vamos lá. Mas ele não corre, tipo, batendo o pé no chão, empurrando o chão. Ele corre puxando o chão. Ele sobe Isso o joelho é um estilo mais de 100 metros raso. É um estilo de ciclo A, né? É um movimento para frente, é outro gesto. É outro Não é a corrida de rua. não é corrida de rua. O que ele tá falando aqui é uma corrida de pista. 100 metros, no pra máximo ele, 200. Nesse caso, para ele, o corredor pace 6 não é. Tu entendeu? Inclusive, ele tá conversando com o Igor. O Igor, né? O Igor. Correu aqui. Ele fez 6:30, acho, 6 e pouquinho. O padrão do É. Igor, então, de corrida é errado. Não, né? pois é. buscar a frente lá na frente. Agora, esse modo de movimento cansa, porque é um movimento Cansa extremamente mesmo. complexo. Aí o que a Cansa pessoa faz? mesmo. Ela trota, fica correndo na ponta do pé. Exato. Quando você traz para aquilo que é a... Não, e aí a coisa vai ficando feia. E aí, assim, aí a menina que usa salto alto fala, cara, salto alto é isso? O salto alto, ele não faz a mulher ficar mais alta. O salto alto, ele tomba a mulher para frente. Quando ele tomba a mulher para frente, o que ela faz com a coluna? Ela faz uma Compensa, hiperextensão. identifica. Então, quando ela faz essa hiperextensão, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um encurtamento da panturrilha. A gente foi Ela de está fazendo um corrida encurtamento da musculatura rápida com lombar. salto é. alto. E está fazendo um Pois alongamento, é. tá fazendo um alongamento, aumentando Eu quero a ver onde força, que vai por exemplo, chegar. no transverso do Vamos lá. abdômen. Então, vou perder barriga. Tem gente que corre e aumenta a barriga. Por quê? Porque não treina core, porque não tem a musculatura do centro do corpo forte, porque tem essa alteração de bacia. Ela já chega assim. Então, não é que a pessoa corre, ela muda, ela entra na biomecânica perfeita. Não. Aquilo que ela é no dia a dia, usando salto, passando 12 horas sentada, ela vai e põe na corrida. Isso Isso que é o perigo. É a mesma Mas- coisa que você, do nada, chega a Sim. fazer musculação, Isso fala, é a vida. tô com torcicolo, tô com tendinite no ombro, já sei, vou fazer remada com 250 quilos. Só que na musculação, como você faz força, você não vai conseguir. E é menos repetitiva. Entendeu? Exatamente isso que a gente tinha falado antes. Mas na corrida é muito O problema repetitivo, é o um estímulo que teoricamente para objetivo. força é leve e que você vai conseguir fazer. Aí você pensa que você tem. A gente chama de exercício de impacto, né? A corrida é um exercício de impacto, principalmente se você faz na rua. Então você pensa, no nosso corpo existem sistemas que estão preparados para receber esse impacto. Você pisa no chão, essa força volta para você. Então a gente tem, por exemplo, os músculos, as fáscias, os tendões, que são as musculaturas, são as estruturas responsáveis por receber essa tensão que tá vindo, né, do chão para você. Só que imagina que a gente pega um sujeito destreinado, que não tem essas musculaturas fortalecidas e que não tem a biomecânica da corrida correta para que esse impacto chegue nos músculos. E esses músculos estão enfraquecidos. Então essa dissipação desse impacto vai ter que ir para alguém. Para quem vai? Para as estruturas mole, Tá. para a parte articular. Vamos lá, E é daí que surge a eu lesão. entendi Ainda- onde... Aqui a questão aqui não é biomecânica correta, tá? É a biomecânica... Tu não tem que se adaptar à biomecânica, tá? O teu corpo tem que se adaptar à biomecânica que você tem. Então, é o inverso da questão, tá? Por quê? Porque assim, ó... Se eu tentar tirar uma pessoa que corre a pace 6 com um retropé e pedir para ela correr antepé, ela vai se machucar. Pra médio Mesmo antepé. com a melhor biomecânica. É porque a estrutura ela não está preparada para essa característica. Então, por isso que tem um estudo bem legal no ano passado que ele fala sobre estilos de corrida, né? A gente tem basicamente 5 principais estilos de corrida e a gente vai variando entre eles. Só que a grande questão é que eu tenho que estar adaptado para aguentar todo esse impacto, mas está relacionado mais ao fortalecimento e capacidade física. E não o gesto, e não a biomecânica em si, né? Exatamente, vai.
Eu tinha que ter esperado só um pouquinho. Tênis. Enfim. O tênis adequado para correr. Cara, assim, vamos lá. Tênis não previne lesão, primeira coisa, tá? E aí a gente tem também N estudos que já mostram isso, que não consegue afirmar, tá? Aqui a gente não tem, vamos dizer, evidência suficiente para dizer, olha, o tênis evita a lesão. Não tem. Ele não temos isso. O que a gente tem? Tênis, ele vai te gerar conforto. Vai te gerar uma... Sim, é importante para proteger os seus pés, para se você sentir conforto para correr, mas ele não vai ser o responsável para prevenir lesão. Tá, seguimos. Acontece, mas é muito menos, porque o exercício da musculação não tem esse caráter de exercício de impacto. E a gente consegue sofrer menos com isso, mas ainda assim é um problema. Porque na corrida, o que a gente quer? Fazer o máximo de trabalho, economizando o máximo de energia. Perfeito. Sim. Perfeito. É isso. E o que a gente faz para que isso aconteça? Primeiro, o ajuste biomecânico da corrida. Para que você realize um gesto da forma mais eficiente possível para eu realizar o trabalho. Ao contrário. Esse é o primeiro ponto. Eu primeiro fortaleço, faço os treinos específicos que vão me dar condicionamento para que eu tenha uma menor gasto de energia, ou seja mais econômico através do fortalecimento e do treino específico. A biomecânica, se mudar, ela vai vir como consequência de cada um, e se der muito errado, ou tu tendo uma lesão que não passa nunca, aí que a gente olha para ver se a biomecânica precisa ser mudada ou não. Tem vários estudos que mostraram também, revisões sistemáticas, que quando você muda a forma de correr, você tem perda na economia de corrida. Sim. Por quê? Porque você altera um padrão que era o seu habitual. Você corre diferente do seu habitual. Então você... E não dura, né? E não dura. E não dura. Normalmente de 6 a 8 meses volta. Exatamente. E o segundo ponto é quando, por exemplo, quando a gente faz musculação, o que a gente faz? A gente aumenta a capacidade do músculo de aumentar o trabalho e reduzir o gasto energético dele. Por isso que a musculação é tão importante para quem faz corrida, né? Tem gente que tem medo de fazer musculação, né? Eu vou fazer musculação, vou ficar pesado, vai piorar a minha corrida. E quando a gente olha o que é os trabalhos específicos disso, aonde que o cara que faz corrida, ele se beneficia na musculação? Ele não aumenta o pace, ele aumenta, por exemplo, o que é a velocidade dele em aclive. Então, por exemplo, uma subida que ele desacelerava, ele não desacelera mais. E eu me arrisco e, sabe, você me corrige. Não entendi. Se ele melhorou a velocidade de aclive, imagina o que acontece no plano. Por que ele vai mudar o pace dele? Tá, vai. Eu não tenho nem resposta. Entendi. Mínimo de desgaste. Pra gente, na musculação, o que a gente precisa é dar essa informação pro músculo crescer. Só que quanto mais o seu músculo desenvolve, mais difícil é para você dar essa informação. Pensa que essa informação, vamos pensar de uma maneira grosseira de boteco. Tá? Um músculo grande, para a informação chegar lá dentro, demora. Um músculo pequeno, para a informação chegar lá dentro, é rapidinho. Por isso que o cara, quando é... Só tem um trabalho do Schoenfeld, do Brad Schoenfeld, né? Quando o sujeito está no primeiro ano de musculação, de exercício resistido de força para fazer hipertrofia, ele ganha em média 12 a 15 libras, que dá mais ou menos 6 a 7 quilos, ou 5 a 7 quilos. Tá? No segundo ano de musculação, isso cai pela metade. Ele vai ganhar de 6 a 8 libras. E depois do terceiro ano de musculação, se ele está treinando certinho, a média tem a ver com é de quanto 4 mais libras por ano, treinado ele que é está. equivalente a 2 Não quilos. músculo grande, músculo... Isso assim, na melhor das hipóteses. É estímulo, né? Que a gente chama de medium responders, né? Que é a maioria das pessoas. Exatamente. Existem os low responders, que são as pessoas que Que é menos ainda. vai ter que trocar de esporte. Vai fazer outra coisa. Então, eficiência estímulo. é A paupérrima. corrida Por funciona a exemplo, mesma gente coisa. faz por dia síntese proteica, tá? Síntese de músculo. Quanto que a gente sintetiza? Você já fez essa Não pergunta? faço a menor ideia. A gente sintetiza da ordem de 25 gramas de músculo por dia. Quanto que a gente degrada? 1 a 2% de todo o nosso tecido muscular. Isso quer dizer que entre 50 e 100 dias, teoricamente, você trocou toda a sua musculatura. Tá? Mas vamos pensar em degradação. 25 gramas de músculo feito por dia te daria em um ano 9 quilos de músculo. Quem ganha isso? Estamos falando em condições fisiológicas, né? Não ganha. Então, quer dizer, se a gente consegue, de 9 quilos que a gente sintetiza, guardar 2, isso já é o excelente. Cara, você tá bem. Da E eu sei que logo a corrida, pessoa fala, mas o esteroide, ele só acelera A a gente recuperação. foi lá Se você não tiver pro alimentação te entregando proteína pra sintetização você degradar, muscular e que... principalmente se você não tiver o estímulo direito, porque fazer musculação não é só fazer força. Fazer força é powerlifting, é outro papo. O powerlifter, ele ganha músculo como efeito colateral, porque o que ele produz é força. O fisiculturista, ele ganha força por efeito colateral, porque o que ele produz é músculo. E o corredor ganha capacidade de correr mais rápido, de prevenir... Principalmente, o fortalecimento, sim, vai ter prevenir lesão. Ele vai ter muito mais condicionamento, né? Ele vai ter proporcionar mais condicionamento, né? Exato. E quando a gente pensa em diversas das questões que foram faladas ali, eu vejo que muitas das questões, elas ficaram muito perdidas. Tá? Informações onde elas não tinham uma conexão uma com a outra, mas quando a gente pensa lá, naquele cenário da mulher, salto alto, alterações que vão ocorrer. Cara, é a vida do ser humano como um todo, né? Mulheres que algumas vão trabalhar de salto, outras não, vai ter consequências, sim, no seu organismo, no seu corpo como um todo, mas eu não vejo como uma forma buscar uma biomecânica perfeita, mudar a biomecânica da corrida para prevenir dores, lesões que podem ocorrer. E como a gente vem falando, que é adaptar, sim, o seu corpo à forma como você corre, que é fortalecer as estruturas necessárias e, como o Fábio falou, trocando a roda com o carro andando. Só que o grande erro começa quando a gente quer
fazer treinos muito intensos para aquela condição que você está. O início ele deve ser muito simples. E por isso que dentro da ProElite a gente trabalha muito do simples para o mais complexo. A progressão dos treinos elas devem ser simples. Então no início você vai caminhar um pouco mais do que correr, depois com o tempo a proporção ela vai ficando semelhante, depois essa proporção ela aumenta de corrida, as intensidades também vão aumentando, as velocidades vão aumentando, consequentemente a biomecânica ela tem algumas mudanças. Ela vai mudando. Porque aumenta a sua velocidade de corrida, então o padrão de contato, o padrão biomecânico como um todo vai sofrer alterações. Porque você já deixou de ser uma pessoa destreinada para uma pessoa treinada. Mas não foi algo que eu vou lá mudar para deixar ela perfeita. Não, é uma adaptação natural do corpo. O corpo ele vai tentando encontrar meios Exato. de tentar lidar com aquilo que tu tá expondo ele. Se tu pisa mais retropé, a coxa vai ter que dar uma ajeitadinha, teu quadril faz dar uma ajeitadinha, teu tronco vai um pouquinho para frente, tenta se achar. Às vezes falta um fortalecimento específico numa região, daí isso pode ser muito bem trabalhado. E uma coisa até que o Muzi falou, realmente, do fortalecimento, ele te dá um pouco mais de capacidade. Sim, ali. com certeza. Essa é a principal função. Né? Mas assim, eu acho que tem muita ainda... questão na biomecânica, muito do que se imaginava nos anos 2000 ali, ainda tem muita coisa, essa empresa, eu tenho que fazer o movimento certinho. Cara, se fosse isso, ninguém ganhava as provas, porque, cara, tá todo mundo correndo meio torto, assim, não sei se vocês estão Você vendo. olha para um keniano correndo, uma keniana treinando uma o pessoal prova. tá meio tortinho, tá correndo e tá tudo certo. Por quê? Porque aquela estrutura, ela se adaptou àqueles ajustes, porque essa pessoa ela tá correndo há muito tempo. Então, ele vai se achando um modo de fazer essas adaptações, né? Exato. Então, se você gostou dessa reação e Sim. esse e outros vídeos podem sair aqui no canal, a gente quer saber a sua opinião, não deixe de colocar nos comentários e se tem alguma dúvida, também coloca nos comentários. Se não é inscrito no canal, Fabrício, Tem que inscrever, né? Tem que Deixar o inscrever. like, deixar nos comentários o que vocês acham. e aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Fabrício. Até mais, gente. Bora!